livro da Natureza da Mordida, Esse aqui. com a experiência da Ana Paula, que é enfermeira da Unidade de Referência de Saúde do Idoso Geraldo de Paula Souza, né. A gente vai falar URSI, né, que É mais fácil. que é a sigla, Mais bonitinho. e também é integrante do podcast Trajetórias no Tempo, histórias que valem a pena contar. E aí, partindo do podcast, né, e dessas histórias, eu acho que vai vir de encontro com as histórias da Natureza da Mordida, eu quero que você conte um pouquinho de como que surgiu essa ideia do podcast. Então, a gente trabalha numa unidade com pacientes idosos, né, já fala que é idoso, mas acima de 60 e com o que a gente chama de fragilidade, são os mais frágeis. E aí podem ser fragilidades físicas, fragilidades, cognitivas ou fragilidades momentâneas, para a gente poder melhorar e eles voltarem para suas unidades básicas. É uma unidade do SUS, então a gente recebe de várias unidades, e o que a gente percebe quando eles chegam eles têm uma demanda de de contar as histórias, de contar de como chegou ali. Então, a gente tem uma primeira entrevista que a gente faz, em que a gente vai perguntar sobre o diagnóstico, sobre algumas coisas que eles vai trazendo, mas também pergunta muito sobre a vida. E tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, que é: "Como é que você se sente agora na sua vida?". E aí eles trazem história e muitas vezes uma das primeiras perguntas também o senhor é casado, tem filhos? E aí começa a ter o filho X, o filho Y, a neta, a bisneta, e aí dali vai saindo várias histórias. Com isso, a gente percebeu que, eles tinham muito para contar, mas que pouca gente gosta de ouvir, né, assim, do convívio diário, do dia a dia, de quem está ali, porque as histórias às vezes são iguais e repetitivas para aquele núcleo familiar, né. Mas às vezes nos nossos ambientes são outras histórias, né, então a gente percebeu que tinha muito material ali. Claro que quando a gente trabalha com saúde, a gente, tem um foco na saúde e nem sempre acha que a história é o importante, mas a gente lá percebe que a história ajuda eles construírem a saúde também. E com isso a gente sempre teve vontade de fazer ou escrever ou de gravar as histórias que eles tinham. E num momento chegou a nossa, nutricionista Amanda, que é apaixonada por podcast e achou que a gente tinha um material para fazer um podcast, né. Só que a gente não tem expertise, porque ele só tinha profissional de saúde, não tinha ninguém ninguém técnico. Como é que vai gravar? Vai gravar no celular, tal. A gente está dentro da Faculdade de Saúde Pública, conseguiu o apoio do estúdio da faculdade, mas também não tinha técnicos que pudessem. Uma das nossas pacientes, que tem uma grande história, que é a Malu, ela nos trouxe uma pessoa que podia ajudar na construção, na edição, e aí a gente se aventurou de fazer o primeiro, que está agora já lançado, né, que conta a história de um dos nossos pacientes. Então, a gente achou que ficou muito bom, teve também e outras histórias, então a gente já tem uma lista de histórias, agora a gente está tentando, viabilizar isso para sair outros episódios. Mas a gente percebe que a história traz muito, eh, caminhos para a gente também fazer com que eles possam melhorar ou eles possam entender as perdas ou as questões que vão acontecer com o envelhecimento e a importância da vida, porque parece que vai passando e o que a gente fez não conta, né. Então aí quando eles estão lá, a gente percebe que de repente, eles começam a abrir: "Ah, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo". Então as histórias incluem essas novidades que parecem coisas repetitivas e que para a família passa a ser repetitivo, né, porque é a mesma história desde os meus 10 anos de idade que minha avó conta isso. Então, quando eu tenho 40 eu já não quero mais ouvir, eu já sei a história, ela mudou, mas é a mesma história. Então, essas histórias aparecem assim, meio com em contrapartida a isso. E eles têm, né, uma necessidade mesmo, né, essa coisa que vocês promovem com relação à escuta, Sim, né, que tá ligado de ter pessoas para escutar o que eles têm a dizer, né, além da e casa que já eu acho hoje que sem pessoas além daquele grupo familiar ou até entre amigos deles, né, a gente trabalha lá com muito grupos, e grupos assim, grupo físico, vamos fazer ginástica para perna, mas é grupo de fala também, né, porque um conta a sim, história do outro, outro sabe: "Ah, minha filha saiu", outro não saiu. Então tem um trecho que
esse trecho onde a cuidadora vai atrás, é uma coisa que me remete muito ao seguinte: os idosos parecem crianças? Você me pergunta se o idoso é uma criança, né, ou tem um perfil, assim, meio de criança. Tem uma diferença se a gente comparar, porque eu sou mãe, então eu tenho filhos, e aí você acaba olhando, eles têm uma, como eu vou chamar? Uma um breque. Eles são meio crianças, eles gostariam de conversar mais, porque estão sozinhos e tal, mas eles têm também o olhar de: "Não, eu vou atrapalhar, eu não vou falar, tô atrapalhando, se eu falar sobre isso, ela não vai gostar". Tem o filtro, né? Isso, tem um Filtro. filtro, essa é a palavra. Tem um Ah. filtro que faz com que, muitas vezes ele se recolha e não faça. Já a criança não tem filtro, Não, então é verdade. ela vem e ela fala. Se você tá falando, às vezes ela fala por cima de você e tal. O idoso, claro que tem algum problema cognitivo, esse tem menos filtro, mas o idoso, aquele que vem que ainda não está com uma demência ou algo mais Uhum. grave, ele tem um filtro de achar que ele está incomodando. E acho que também tem um olhar nosso, um pouco de etarismo e de criança nosso, né, eu digo aí não como profissional de saúde de que cuida de idoso, mas que quem está fora. A gente acha que cuidar deles é tomar conta também do espaço como se eles fossem criança. Isso. Então, isso faz com que eles também se incomodem. Então, para não parecer tão crianças, também não me façam falar muito, porque assim ele não vai achar que eu tô me perdendo a independência. Uma coisa que a gente falou muito no podcast foi sobre autonomia, né, e a autonomia deles, às vezes, é só escolher a roupa. E às vezes a gente, no cuidado do idoso, acho que a gente vai: eu ponho a roupa para ele não ter que mexer no armário, para ele não doer o aqui, para ele não fazer, e isso tudo vai causando mais, dificuldade, inclusive cognitiva, né. Sim. Então, a gente tem um pouco de preconceito do que é cuidar do idoso, tratando ele como uma criança. Mas não tem um caso no próprio podcast, qual é o nome dele? Eládio. Eládio, né, que ele teve a consulta. Isso, da geriatra. O que que ela falou para ele? Ela falou: "Não", ele perguntou porque ele era muito crítico, e aí ele no ao final da pergunta perguntou para a residente, porque lá a gente trabalha com perfil de residente, por que que ela estava fazendo geriatria, né. E aí ela falou: "Ah, porque eu gosto de velhinhos", ele falou assim, então ele falou Exato. assim: "Ah, então você não pode ser geriatra, você pode ser outra coisa menos geriatra, porque você não". E ela foi é um trecho que acho que ele comenta, mas ela é de lá e ela foi, meio brava, né. Não, aí ela volta, porque assim, a gente tem o preceptor, que é o nosso geriatra, e tem as residências. Então elas fazem as consultas, porque estão lá aprendendo, porque é dentro da faculdade de medicina da USP também, tem junto ali. E ela volta e falou assim: "Nossa, que pessoa mal educada, me maltratou, tal", mas na verdade ali quem estava no maltratar era mais ela ali, no sentido de que ela realmente olhou para ele com esse olhar que a gente tem do idoso criancinha. E ele não é infantilizado, Exato. criancinha É. que não é. Eu tenho uma experiência do meu pai que ele odiava ir no banco, Hã. porque ele não tinha mais uma coisa que a gente perde digital, são as né? digitais, né, É. então ele não tinha mais, então ficava aquela briga de poder e tal, não sei o quê, e aí vinha aquelas meninas para ajudar e chamava: "Ah, o senhorzinho, bonitinho", ele: Coloca o dedinho, né? "Coloca o dedinho, faz não sei o quezinho", e ele ficava muito bravo, ele falou: "Não volto mais lá, não quero ir mais lá, pensa que eu sou o quê? Que eu sou bocó? Que isso? Não, não sei o quê", até a gente conseguir que ele só usasse a senha, porque também os bancos ali das coisas digitais, né, aí acaba falando disso. Então, é muito complexo essas coisas que a sociedade cria, pensando que o proteger do idoso é você tratar ele como ele se ele fosse criança, e não é. Exato. Ele tem uma história, que E eles Desculpa, hein. se incomodam muito, né. E hoje, se a gente pensar, acho que dos nossos avós, bisavós, né, que era uma coisa assim, que trabalhava na casa, a mulher, que, não tinha toda essa proatividade tem. que hoje, aos 70, 80 anos, tem pessoas trabalhando muito ativas, né. Então não é o É, vovozinho do tricô, que fica ali na casa, que faz o bolo, tem também, tem né. também. Mas, assim, esse estereótipo do vovozinho, quando a gente pega até literatura infantil, né, se mudou muito, mas a gente pega, é o vovozinho com óculinhos, fazendo bolinho, cuidando do jardim, não é mais esse vovozinho, também tem esse vovozinho, mas não é só É, isso, né, mais, não é mais, não né. é mais. Mas é engraçado você falou isso, porque eu tenho 3 netos, né. Olha a vovó.
a vovó. Ainda sou. E o mais velho tem 13 anos. E eu morei com eles durante uns 6 anos, eu acho, uns 4, Algum tempo. 6 anos. Bom, enfim, tem. E o mais velho, ele um dia chegou e falou: porque meu amigo levou um bolo, não sei o que a avó dele fez. Ele olhou bem pra mim e fez assim: a minha avó não faz bolo, né? Mas porque minha avó tá trabalhando, outras coisas. Então tem ainda essa coisa da A visão, né? avó, a avó que faz a comida, a avó que faz aqui costura, a avó que faz alguma coisa, tudo. Mas assim, hoje em dia, a expectativa de vida aumentou. Você tem hoje pessoas com 80 anos que estão Nativa, né? Nativa. minha mãe, minha tia. Não, e Viajam pra caramba. na verdade, ali eu trabalho com idosos mais frágeis, que não é o tipo de idoso da sua mãe, Sim. que a gente tem até um grupo que chama Café com Política, que é aberto. Esse a gente pode trazer. Aí vem muitos idosos do região de Pinheiros e tal, Ah, que uma vai falando que tem alguns que são frágeis, mas que outros não são. Então, é mais mesmo para trabalhar uma coisa que o pessoal ali em Pinheiros está chamando que é bairro Convida, melhoria do ambiente de Pinheiros ali, junto com a subprefeitura, está acontecendo também, parece que no Butantã e no Ipiranga também. Esse encontro é para promover Discussões encontros políticas e e da discussões. participação política do idoso, porque assim, o idoso tem uma participação política, né? Que Total. a gente não acredita que tem. Não dá para. Então, a gente tem uma secretaria do idoso dentro da Câmara Municipal, né? A gente tem uma política do idoso, tem o estatuto, mas ele não pode ser escrito pelos novos, ele tem que ser escrito pelos idosos, Claro. entendeu? Então, isso é uma construção por causa disso, porque eu acho que agora a gente tem um perfil de idosos mais ativo do que a gente já teve de entendimentos políticos também, que eu acho que é uma coisa a ver. E a gente, dentro da política pública, da saúde, tem que pensar que a gente tem que trazer essas olhares, né? Mas a gente ainda tem uma sociedade que olha o idoso como um fardo ou ainda uma pessoa que é incapaz, né? Então, isso é uma coisa que traz. E a gente cria situações de incapacidade de autonomia para o idoso, né? Porque hoje tudo é tecnológico, então é muito difícil para eles, por exemplo, o uso do celular, touch, né? Então, é muito difícil para o idoso que não nasceu com celular chegar a um celular touch para fazer tudo, né? Então, por isso que hoje, por exemplo, existem vários locais de letramento digital, né? O SESC dá muito curso de letramento digital para idoso, todos os serviços de saúde têm dado, porque realmente não consegue usar. E por isso que também tem muito golpe na questão digital deles, né? Mas voltando assim para a questão da autonomia, é uma coisa que a gente descobriu dentro da nossa unidade que a gente tinha que pensar no que é autonomia e qual é o tipo de autonomia que eu posso dar para um idoso frágil, inclusive um idoso demenciado, né? me explica um pouco melhor o que é esse idoso frágil. O idoso que a gente chama de... A gente tem algumas categorias na saúde, né? O idoso frágil é aquele que tem uma fragilidade, pode ser cognitiva, uma fragilidade física e uma fragilidade, às vezes, motora ou de dificuldades sociais, né? Então, a gente pode ter... A gente tem na prefeitura um instrumental que a gente chama de AMP, que é Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa, que são 17 perguntas em que a gente faz uma escala de perguntas. Nessas perguntas a gente faz se ele mora sozinho, se ele tem mais de 90 anos, qual a idade que ele tem, se ele tem quais doenças que ele tem, se ele consegue andar, se ele consegue mexer, se ele consegue ter... tem algumas perguntas assim, consegue pegar a caneta, consegue levantar o braço, consegue fazer... andar mais de um quarteirão, sozinho, né? Tem algum esquecimento, que tipo de esquecimento, se tem perda urinária, se não tem, coisas que podem nos indicar alguma coisa na área da saúde que a gente chama de frágil. E o frágil é aquele que tem uma pontuação acima de 10, 11, tá? E que seriam aqueles que realmente têm mais dificuldade de se ambientar, né? Naquele espaço. Às vezes porque tá com dificuldade de andar, teve um AVC, teve uma perda motora, teve uma perda de fala, mas que também está ali para ser melhorado. Então, a gente vai fazer um investimento na área da saúde com os profissionais que a gente tem, para que ele melhore e ele possa se inserir no serviço. Eu lembro no podcast que tem também essa questão, que eu achei bem interessante, porque assim,
quando eu vi o podcast de vocês, fiquei muito impressionada com coisas que a gente não pensa, que a gente não olha, né? A gente não tem esse olhar, a gente olha para nosso umbigo, na nossa, né? E tem uma parte onde vocês falam que vocês não vão poder melhorar determinadas coisas que são crônicas. Sim. Não é? A questão ali não é só você melhorar, por exemplo, a saúde. Uma pessoa que tem um problema de saúde, você não vai melhorar. Aquilo é crônico. Mas você melhora a disposição, você melhora a saúde mental, você melhora outros fatores que a pessoa consiga conviver melhor com os problemas que ela tem, porque aquele problema não vai acabar. A É. gente sabe que não vai, né? Assim, algumas doenças crônicas. Mas que, independente disso, você consegue um outro olhar, a pessoa tem aqui Que humanizar mesmo, Exato, né? humanizar. Eu acho que Isso é humanizar. E acho que aí dentro do humanizar, aí eu fiquei pensando um pouco aqui, anotei uma uma frase lá da personagem, né, que é uma psicanalista, a Biá, tá aposentada, né, então, a trama toda, a narrativa toda é desse encontro da Biá com a Olivia, que é uma jovem jornalista, né, então já começa até na questão mesmo, né, do jovem e o Exato. Então, mas você vê, idoso, né. ela tem uma boa a autora tem uma boa assim, uma boa Feeling, né. escolha, um feeling de trazer uma jornalista, que é aquela que gosta de histórias, para uma pessoa que é uma psicanalista que tem histórias de vida, né, porque, assim, ela só trabalhou com histórias. Quando você fala uma psicanálise, que tipo de histórias e de coisas que ela viu que são grandes, além da história dela, que ali também é bem complexa. Mas, então, ela tem um feeling bem importante de mostrar o quanto as 2 é um encontro de almas ali, De né. almas, Porque total. você vê o encontro de 2 pessoas que uma que tem muita história para contar e uma que quer histórias, né. É. Que quer histórias, apesar da história dela também ser uma outra história importante da Olivia, né, mas assim, então você vê que a autora foi bem sutil, Foi e bem mas foi maestro, assim. sim, é uma essa de escolher pessoas que só falem da história, né. Complementares. E aí pensando mais uma coisa com relação a isso que você está trazendo, também, né, da jornalista que tem uma coisa o papel jornalista, assim, de ser objetivo, né, e a psicanalista de ser subjetivo, né. Então Também. isso também foi muito E eu acho, não sei, aí a gente pode falar, mas eu acho o momento que ela vai na casa e encontra a filha, é um momento que para mim chama muita atenção, porque a história da Biá para ela, né, aquele momento era uma história, no momento que ela entra na casa e conhece a filha e sabe da história da Biá por trás do encontro do pão de queijo, né, É. é outra história, então ela começa a perceber o quanto que também na vida da gente a gente tem histórias que ainda a gente não vê o outro lado, né. Então isso é uma coisa que a gente, por exemplo, na unidade tem muito. Quando a gente vai fazer uma visita domiciliar, você encontra uma outra história. Então são histórias que se complementam, mas que são histórias que você vai ter que ir a fundo, né. Então E isso me traz um trecho também, lembrando que foi uma outra anotação que me fez essa analogia com a criança, que é quando a Biá conta do episódio da ela fala do neto e que ela faz o bolo de laranja, Ah, lembra? Que ela fala do bolo de laranja que ela fez, só que ela fala do neto. Quando a Olivia vai na casa e encontra a filha dela, pobre não tem neto, neto, né. não tem neto. Então ela criou, é onde vem a analogia, é que a Biá criou uma história para que acho que ela Porque ela tinha também essas alterações mesmo, né, É. de lucidez Isso é uma coisa que acontece, na verdade, a história do neto é a história da filha, né, a exato. história da que ela filha. conta ela reproduz a história que ela fez com a filha, quando aconteceu um fato, eu não me lembro bem, Eu também que ela faz o bolo de laranja, foi um dia que ela estava trabalhando muito e a filha tal, e ela vai fazer com a filha o bolo de laranja. a filha fez alguma coisa, acho que não lembro se destruiu, fez alguma coisa que, assim, irritou muito ela. As anotações que ela tinha feito o dia inteiro, ela tinha feito anotações Verdade. que ela ia fazer uma
apresentação, ela era professora também, né? E era psicanalista, ia fazer uma apresentação, fez a anotação, tal, não sei o quê. Aí quando foi ver, ela, Todo, né? ela rasgou tudo que ela tinha feito, e aí ela ficou muito brava, e aí ela olhou e viu que aquilo talvez fosse um momento de encontro e fez o bolo como é que era? O bolo do reencontro, o bolo do como se fosse o bolo da desculpa, assim, das duas ali. E ela reproduz isso contando pra Olivia como se fosse o neto. Como se fosse o neto. Então, assim, Porque também, só para você complementar pela sua experiência com idosos, porque eles trazem muito, essa questão não só da memória, porque aí vem muitas coisas, né, do que viveu, da memória, da culpa, de muitas coisas que eles viveram, vem isso muito à tona, independente, né, principalmente quando os idosos estão nesse, eh, estágio da demência, isso vem muito à tona, é uma pergunta, tá? Assim, se vem muito à tona, essas memórias mais a longo prazo do que o a É, curto prazo? a paciente, dependendo do tipo de demência, a gente tem alguns tipos de demência, né? Eh, a memória recente é sempre a que mais se perde. Então, Mas se perde, né? a do dia a dia é a que mais se perde. As memórias mais, eh, a Que ficam até as longas marcas, atrás, né? né, são mais marcantes, aparecem com mais frequência, e é essa que eles às vezes repetem. E às vezes eles têm também o que a gente chama de períodos alucinados, né, de alucinação, né, então que podem, eh, trazer algumas, dizer que aconteceu com uma pessoa, mas que não foi com aquela pessoa, entendeu? "Ah, então foi com a minha neta, foi com a minha filha, tá. e foi com, sei lá, foi com o marido", entendeu? Algumas E aí coisas com a assim. personagem vai aparecendo, né, essa mistura também, né, É. desses momentos Mas também eu de acho que tem na história aquele evento, o rompimento com o marido e, assim, que ele vai embora, que é um rompimento que para ela é grave, né, que traz para ela é seríssimo, é né? seríssimo É. e que não aconteceu porque ela olhou, né, pra aquele momento, eu acho, pelo menos ela aparentemente não acontece o que ela Não, o que iria acontecer, a né. impressão que A impressão que eu tenho é que não chegou a vias de fato, mas que tinha uma um desejo do marido em relação à filha, né. filha é. Então, aquilo é uma quebra de relação marido e filho, né. Porque ela também tem aquela coisa da proteção da filha, mas ela tinha um grande amor, né, É. que era um grande amor. E que ela trouxe a história de como se ele tivesse ido embora, né, e que na verdade, quando você volta para trás, você vê que a história tem uma história. Ela omitiu, Ela né? omitiu, ela esqueceu, né. Isso é uma coisa que talvez ela quisesse mesmo esquecer, Sim. aquele tipo de coisa. Se você fosse perguntar, talvez se você se fosse a filha a contar e recontar aquela história junto com ela não, talvez ela, por causa da demência ou por causa ela não quisesse nem falar. Então ela tem esse a demência ajudou ela a ter esse direito de esquecer esse fato grave, entendeu? Que ela foi grave. É um fato traumático, Sim. né, foi um fato, ela pega o marido olhando para a filha, não chegou a acontecer nada, mas ela cortou o mal pela raiz de uma forma. Tomada de Ela teve muito, né? exato, ela teve ela teve uma tomada de decisão que foi o corte e mandar ele embora. Mandou ele embora para que aquilo não acontecesse. E que quando ela pega a filha, quando o marido já tinha ido embora, e ela vê a filha nua, saindo do banheiro, né, ela esqueceu, sei lá, a toalha, alguma coisa assim, ela vê a filha nua, aquilo volta para ela, tanto que ela tem ela grita com a filha, alguma coisa, quer dizer, aquilo então o fato para ela foi muito traumático. Então talvez por isso que é aquela coisa que, dependendo da forma que você encara o trauma, você arquiva ele na memória numa caixa onde você fala: não quero Mas mais se saber". você vê que depois a filha, ela enfrenta e encontra o pai. Sim. Então, assim, são formas diferentes de você lidar com informações. A filha também tinha a mesma informação, né, e o pai também fala para a filha isso, né, Sim. em algum momento, ou pelo menos dá a entender. Mas ela suporta aquilo, porque não chegou a ver de fato, porque a mãe não deixou, ou porque
tudo que aconteceu e ela suporta aquilo e continua a encontrar o pai, a ver os outros filhos, né? Parece que ele tinha, mas Ele tinha uma pousada, né? Uma pousada. Isso, Foi uma continua indo pousada. para lá. Então, eu acho que isso é uma coisa que a memória e o enfrentamento de cada um, né? Humanidade. Então, eu enfrento de um jeito e você, mesmo sendo minha filha, né, vai enfrentar de Lida outro. de outro jeito. Essas são as liberdades e o livre-arbítrio de cada um. Então, que eu acho que a gente, quando recebe pacientes, a gente tem que começar a pensar. Eu sempre falo, a gente recebe pacientes porque, ele é tão bonzinho, não sei por que ele foi abandonado, esse filho que não gosta dele, aquilo que maltrata, nossa, como é que maltrata, né? Mas na hora que você vai cavucar a história, tem histórias anteriores que são duras e que não vão ser resolvidas só porque ele está demenciado, né? Então, é muito difícil ter uma família que tem algum trauma, alguma coisa relacionada a isso, do enfrentamento de uma demência, de ser responsável. Legalmente, a responsabilidade é dos filhos, né? Então, pelo Estatuto do Idoso, eu tenho que acionar os filhos. Mas, às vezes, né, se rompeu isso no tempo e no espaço, como que a gente faz? Se rompeu com pessoas com traumas, né? Mas pra gente, ele é o vozinho bonitinho que chegou, que tem um probleminha, o que... e que a gente tem que... E que às vezes a gente só vê um lado. Um lado Então, da história, né? um lado da história. Outro lado. E isso no livro mostra bem, né? Então, o lado que a Olivia vê da história, que achava que que ela tinha sido abandonada, né? E que era uma tristeza, que o homem ruim foi abandonado. Que podia ser isso. Na própria história da Olivia também, Isso, né? né? Como que ela via. Na relação também, porque ela tem uma ruptura de amizade ali, E também, né? Também traz isso. que traz uma coisa de abandono também, né? Também traz essa questão total de abandono, né? Que por dela, isso que né? também ela se identificou ali, né? Quer dizer, elas se identificaram em muitas situações, né? Dentre elas, Mas que depois abandono, você, né? ao final do livro, você percebe que são histórias em que a gente tira um pressuposto do que realmente acontece, né? Porque tanto a Olivia quanto a Bia têm histórias anteriores que levam àquele final, né? Sim. Então assim, mesmo o abandono da Olivia não foi bem um abandono, Né? e meio o abandono da Bia foi um abandono, simplesmente porque ele quis ir embora, foi um abandono planejado, né? Então você vê que as histórias de vida são muito complexas, né? Então por isso que histórias de vida são importantes. Sim. E aí, dentro dessa história de vida, quero puxar uma frase aqui, né, da Bia, que ela traz, né? O que você não tem, mas que te entristece tanto, que foi o começo, né? Começo. E aí, pensando no entristece tanto, que histórias que você, ou escolhe uma, assim, para trazer, que entristeceu muito um idoso lá, que te A trouxe. história que eu conto no podcast do Eládio, ele fala da questão da memória, né? Do assujeitado. Então, para ele, aquilo outro entristeceria muito, né? Então, era uma coisa que ele martelava muito, dizendo que a partir do momento que ele não conseguisse se sentir sujeito de si mesmo, ele não gostaria de estar mais ali. Isso era uma frase que ele falava sempre. E ele sempre perguntava para todo mundo, e ele percebia quando estava ficando mais repetitivo, não conseguia mais ler um livro completo, por ser professor de ciências políticas, filosofia, fica muito difícil de ler um livro, de ver um filme comentado que ele gostava e não conseguir comentar e não lembrar que viu o filme, então isso traz uma tristeza. Mas eu acho que as histórias mais que eu encontro lá são, às vezes, o luto em vida, né, que é uma coisa interessante de falar. Muitas mulheres ou homens que se casam, estão casados há muito tempo, moram muito tempo, e aquele outra pessoa começa num processo de perda cognitiva, ele já não é mais a pessoa com quem ela se casou, né? E ele está vivo. E aí aquilo é um luto em vida, aquilo entristece muito. A mim entristece muito, e eu percebo que entristece muito, porque assim, eu entendo que muitas vezes aquela não é mais a pessoa com quem eu me casei, mas eu estou com ela. E agora, há 60 anos, há 50 anos, não é a hora que eu vou me separar, né? A gente está com um caso agora de um paciente que está com uma demência que é uma demência que a gente chama
temporal, é uma demência que é mais rápida. Ele é novo, tem 70 anos, ele é casado com uma psicóloga também é um super casal, e ele surtou de vez, total, uma Quando vez. você fala demência rápida, é porque o processo da É, demência é rápido? ele começou a ter o processo de demência em dezembro, nós estamos em março e ele, já está numa fase que a gente não consegue e é uma demência um pouco é um processo comportamental um pouco diferente, porque ele começa a fazer coisas que ele nunca fez na vida. Então, tipo, ou às vezes tem uma hipersexualidade, não é o caso total dele, mas assim, ele primeiro que ele não quer mais falar com ela, pegou todo o dinheiro, dividiu todo o dinheiro, pegou o dinheiro e foi no banco e fez coisas totalmente malucas, comprou o salário dele de roupa inteiro, aí foi lá, lavou a roupa dele toda com cândida na máquina de lavar, coisas que não faria. E era um casal que se dava muito bem, fazia atividade física, saía, ia na unidade. Aí falou que fez um cartão que ele era e começou a entregar na rua para as pessoas, com o endereço dele, telefone, aqui no centro aqui. E aí achou que tinha que ir almoçar no Bom Prato, que era melhor, e começou. Ele é economista e a mulher mora nos Jardins. Então, em um comportamento totalmente fora da questão. E a esposa estava sozinha, o filho mora na França, que é o único filho, e ela tem uma mãe de 95 anos que mora com ela. Então, assim, ela perdeu o marido em menos de 6 meses e ele tá lá, só que ao mesmo tempo que ela não. Ela falou assim: a minha vontade é ir e me divorciar, porque ela tem 70 anos, ele tem 72. Mas eu, ao mesmo tempo que eu faço isso, ele chega em casa, ele ficou o dia inteiro andando, mas não comeu, porque ele não lembra mais que precisa comer. E aí, como é que eu faço? Então, esse tipo de perda é, é uma perda que entristece muito. Claro, as outras coisas que os pacientes falam, tipo assim, eu não consigo mais andar, eu não consigo mais caminhar, eu jogava bola, não jogo mais. São perdas importantes também. Mas essas causam uma tristeza que você vai sendo mais fácil de ser trabalhada. Você me lembrou um caso que eu estava conversando com a minha mãe essa semana, que uma amiga dela, o marido estava com 60 anos e começou a ter demência. E eles viajavam juntos, assim, aquela turma, né, aquele pessoal vai todo viajar, tudo. E parece que acho que eles não sei pra onde eles foram, que todos pegaram o metrô. Tinha que ir, não sei se é pra Paranapiacaba, que pegaram um trem, alguma coisa assim. E ele surtou no trem, ele queria sair do trem, assim, não quero ficar aqui, não quero, porque ele perdia essa conexão com a realidade. E no meio, o trem lotado e ele lá desesperado querendo sair de lá. Então, assim, isso foi um caso que aconteceu, foi um episódio que se passou. Depois tiveram outros e que aí, no final das contas, internaram ele. Tiveram que internar porque a família entendeu que não tinha mais condição de cuidar. E isso é uma outra coisa também, que a gente tem uma raiz, né, que você fala, você tem que cuidar dos seus idosos. Você tem que cuidar. Mas eu entendi nesse ponto que o melhor cuidado era realmente deixar num lugar onde ele fosse cuidado, onde ele estivesse, porque ele já não reconhecia mais. Então, ele era uma pessoa que não reconhecia mais ninguém na família. Então, você assim, é complicado. É muito Essas complicado. decisões são muito, né? Mas eu achei, mas não foi uma decisão que eu senti assim, Quem toma decisão pensando em cuidado sofre ali, né? claro. Poxa, nesse sentido. Então, a gente teria que ter outros modelos de cuidado em idoso, entendeu? No Brasil. Que a Mas gente tivesse, por exemplo, lugares intermediários em que a gente que os idosos pudessem, não no caso específico desse paciente Sim. que tem um surto psicótico, um surto racional, mas assim, pacientes que eu posso ter um lugar onde a gente tem até, por exemplo, a Dama das Senhoras Católicas tem um flat que você pode alugar, eles têm camareira, o zelador, e eles têm café da manhã. Então, você mora lá, pode ter uma pessoa, duas da família morando, é um apartamento, normal.
Só que se a pessoa não aparece 2 vezes na semana para tomar café ou não vem lá, eles vão no quarto. Tá. Se ela não sai todo dia, eles vão até lá, perguntam: "Cadê?", tal. Então tem um certo suporte, só que a pessoa pode ir e sair a hora que ela quiser. É um flat onde tem um cuidado, eh, da equipe em relação àquele grupo de idosos que estão ali. E agora nós recebemos mais uma integrante, a que estava faltando, a Carol, é assistente social na URSE também, né, junto com a Ana Paula. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Maria. E aí, E aí, para a gente dar continuidade, a gente gostaria também de ouvir você, né, nessa pergunta disparadora, que na verdade foi a disparadora do livro, né, A Natureza da Mordida, e aí para você também pensar sobre, trazer uma história. O que você não tem mais que te entristece tanto? E aí pensando nesta pergunta que a Bia faz, né, para Olivia, que histórias que você escuta dos idosos, assim, e que te marcou, assim, que te entristeceu, ou que entristeceu o idoso, que te marcou, né? Bacana. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, reunidas nesse encontro, né? Acho que, enfim, a narrativa da Carla Madeira vai trazendo exatamente esses 18 encontros que nos tocam, pelo menos a mim, de forma muito profunda na alma, né? E acho que essa pergunta inicial do livro que captura a gente, né? só. Eu acho que é essa questão maior, né? Do que a gente não tem mais que entristece tanto. É uma pergunta, acho que tão delicada e pensando exatamente um pouco, acho que desse demarcador que me chama a atenção no livro, que é pensar a questão do quanto ela trabalha o envelhecimento de uma das personagens principais, né, que é a Biá, de forma muito delicada, porque a Biá vivencia ali um processo de perdas, né, pelo processo de demência como um todo, que aparece no final, dando spoilers aqui para quem tá Pode nos dar, ouvindo. pode dar. A gente foi dando alguns também. Então, é isso, né? Mas são spoilers, é isso. Negativos. Pra ficar com mais vontade, Mais ficar com vontade de conhecer a obra. Exato, exatamente. E no nosso cotidiano, né? Principalmente, acho que é muito importante a gente poder ressaltar esse trabalho no SUS que a gente faz, né? Que é um trabalho em equipe. E eu sempre gosto de dizer que a gente não consegue e não pode cuidar de alguém se a gente não conhece a história de vida dessa pessoa. E acho que pensar o que entristece cada um de nós é entender exatamente a história de vida dessa pessoa para que a gente entenda quais foram essas perdas, quais foram esses lutos, né? E acho que é a partir daí um pouco que a gente pode fazer um contorno de entender qual que é o cuidado que essa pessoa precisa. Pensando na questão do envelhecimento. Socialmente falando, eu acho que a gente coloca sempre o envelhecimento num lugar muito demarcado de inutilidade. Sim. E falando na inutilidade, a gente passa por um, um lugar de muitas vezes não dar a devida atenção para as nossas próprias perdas, né? Acho que uma das coisas mais bonitas desse encontro das duas personagens, tanto da Bia como da Olivia, é o quanto elas podem se tocar e encontrar ali um sentido mesmo desses encontros a partir das perdas, porque as duas são marcadas pelo abandono, né? Tanto na história de vida da Bia, como também A culpa, a né? culpa, né? E acho que é isso, o abandono e a culpa demarcados muito por uma necessidade de resposta do porquê o outro me abandona, né? E acho que isso a gente escuta o tempo todo, né? Quando a gente conversa com pessoas velhas, e eu vou usar velha aqui, porque eu acho que é uma palavra que a gente precisa desmistificar um pouco, né? Porque hoje, se a gente fala que algo é velho, que nós estamos envelhecendo, que a gente é velho, é algo muito pejorativo, né? A gente usa sinônimos, né? Idoso e tudo mais. E acho que a gente precisa, né, demarcar que o velho é uma palavra que nos traz também Tem suas histórias, tem suas histórias, tem suas potências, sabe? É um adjetivo. É um adjetivo. Ele é um adjetivo. Exatamente. Você tem aquela... Tem aqui o pessoal as avós da razão, que eu não sei se vocês conhecem,
que elas falam que elas abraço. nunca são idosas, elas sempre serão velhas. É isso. É uma forma de vida e uma posição política, então elas são velhas. Uma delas até faleceu essa semana, a Helena, a mais velhinha. É verdade? É. Nossa, sabia. Nem não. Mas e a Miriam Goldenberg também fala, né, que a gente precisa falar do velho, né, e que a velhice é bela, não é isso? É, isso é engraçado que o velho é feio, né? Assim, a gente Sim. não é legal. Mas a velhice parece um lugar aconchegante, um lugar de maturidade, um lugar de aconchego, né? Assim, a palavra. E como elas podem ser tão antônimas, né? Velho e a velhice. Então, acho que Simone de Beauvoir já fala. É isso, né? Já nos contava isso há séculos passados. Já dizia da velhice, né? E aí eu fico pensando nisso, né? Se no velho em contraponto ao jovem que é sempre colocado nesse lugar de pódio, né? E acho que essa é a beleza também do que a Carla Madeira vai trazendo no livro, né? Que são duas personagens De Então, idades diferentes. de idades diferentes. É o encontro que a gente fala em gerontologia intergeracional, né? Que são encontros de duas pessoas de gerações diferentes e o quanto Complementar. são complementares, né? E aí, a partir um pouco, acho disso que nos chama atenção ao conhecer alguém, né? Sempre ir conhecendo aos poucos essa pessoa, né? Quem que é esse sujeito, né? Por que esse sujeito é assim, né? E acho que é isso que vai instigando de alguma forma as anotações de Biá, né? Quem é, né? Ali, a Olivia e tudo mais. Então eu fico pensando um pouco nesses demarcadores e poder um pouco voltando, né? A construir esse cuidado no SUS em relação às pessoas velhas, idosas, é poder também pensar a partir ali daquelas perdas, o quanto o espaço de escuta potencializa, né, a gente poder perceber quem que é esse outro. Acho que é desse lugar um pouco que vai me chamando bastante atenção assim no decorrer da escrita. E que leva a gente a esses, né, 18 encontros aí e que a primeira vez que eu terminei de ler esse livro, eu li ele ano passado, né? E eu fui me dando conta de algumas questões que é isso, que acho que é tão. Toca a gente de uma forma que a gente vai pensando sobre as nossas próprias questões da vida, né? Então, assim, como que se dá esses encontros com as pessoas importantes pra gente, né? E aí, no final, no último encontro especificamente ali, né, que acho que as duas, né, a partir das suas questões vão tentando buscar respostas para esses abandonos, para essas perdas. E aí acho que essas culpas também, né? E que estão relacionadas com outras pessoas também, mas tem tantas outras perdas simbólicas que elas vão falando no livro também, né? De espaços, de lugares que elas percorreram com essas histórias. E acho que a questão principal da Biá, né? Em relação a não só o casamento, né? Mas as perdas dos papéis sociais que ela tinha, que são bem importantes, né? O lugar do trabalho, né? Da psicanálise na vida dela, o lugar também ali de mãe, que é um lugar muito ambíguo, né? E aí, nessa relação com a filha também, ela vai trazendo um pouco do quanto isso, de alguma forma, vai se apagando e é por meio da escrita, da palavra, né, que ela consegue fazer esses registros, né? A perda da memória, né? E eu fico achando muito interessante como a Carla Madeira construiu isso. E eu lembro de ter assistido uma das entrevistas dela, né, falando sobre, enfim, a escrita dos 3 livros e tudo mais, né? Não sei se vocês falaram dos outros 2 títulos, assim, mencionaram, né? Que além desse ela tem outros 2, que é o Tudo é Rio, e também o Véspera, que é o último que ela lançou. E ela contava, acho que foi a entrevista no Roda Viva, que ela teve, né? Acho que foi 2020, se eu não me engano. E ela conta o quanto ela foi inspirada também pela psicanalista dela, né? No encontro com a psicanalista dela, para, de alguma forma, compor a personagem da Biá, né? E a psicanalista morreu e tudo mais, né? E aí eu fico pensando exatamente o quanto esse lugar das nossas perdas, né? E tudo, potencializa muito a possibilidade da gente registrar isso e dar um contorno, né? O que que eu faço com a perda, né? O que que eu faço com o abandono, né? É engraçado você falar em perda, porque o livro começa com
com a perda do lugar dela De sentar. de sentar. Era o lugar, a Olivia está sentada na dela e ela se incomoda com isso. E é muito interessante como começa isso no livro, porque ela tem um conflito ali. O que eu faço? Eu vou embora, eu tiro, eu vou embora, eu vou. Eu tô incomodada com Me isso. incomoda, porque para ela não era um simples lugar, era o lugar dela. E ela perdeu aquele lugar para aquela pessoa, muito mais nova que você. Como é que você vai interagir? E ela resolve interagir da maneira que é que você perdeu, que te entristece tanto. E ela chega, ela não fala oi, ela só fala aí. Aí a Olivia tá ali, olha para ela e aí as duas começam. Então, assim, o processo de criação é um processo que eu acho que é muito interessante porque tem algumas coisas que acho que a própria narrativa ela acaba trazendo que às vezes nem o próprio autor ele tem noção daquilo, né? De como as coisas se encaixam bem, né? Sim. No caso da Carla, acho que ela teve muitas intenções ali, né? Tá, Assim, eu acho. Vamos falar de Carla Madeira. Eu vi ontem, estava dando uma xeretada, e eu vi uma entrevista que ela deu para uma moça, eu não anotei o nome, mas ela estava ali, e acho que foi numa livraria, e ela fala que o processo de criação da Natureza da Mordida não era exatamente esse. Quem era a psicóloga era para ser Olivia. E a Biá... no início, quando no ela início, foi não, rascunhar. quando ela começou. E ela começou a entender que a história foi por um outro lado, sabe? Então, acho que assim, é muito engraçado porque você escreve e depois você vai vendo que o que você pensou, não, parece que tem alguma coisa. Não, é assim, vai por aqui. Esse caminho tá melhor. Você idealiza uma coisa aqui, mas de repente. Mas acho que foi uma coisa que eu até coloquei, que eu acho que ela desvendou ali um mistério que era a psicanalista com muitas histórias para uma pessoa que gosta de histórias, uma jornalista. Então, na hora que o mistério se apareceu para ela, né? Veio o mistério de que ali ela precisava de uma relação de uma pessoa que queria uma história, ou que aceita histórias, que é jornalista, e de uma pessoa que tem muitas histórias, né? Tadinha, isso é muito simbólico, né? Você tem muitas histórias, né? E tem histórias que são histórias, às vezes, de alucinação, de não alucinação, né? Mas tem um psicanalista, vai ter milhões de outras histórias que convivem com ela, que eu, por exemplo, acho que é uma das profissões mais difíceis de você trabalhar, eu coloco, porque assim, são tantas histórias parecidas com a sua que eu sempre falava, não posso trabalhar com saúde mental porque eu vou me sentar e vou ficar junto e porque eu sou igual, entendeu? Então é uma condução interessante na hora que ela coloca Coisa até isso. de espelho, quanto você se vê, né? Muitas situações ali, e da Olivia se vê na Biá e a Biá se vê. Então, eu acho que essa questão da escuta que a Carol fala, que muitas vezes a gente não tem com o idoso, é o momento que ele também se escuta. Então, é uma coisa que a gente não fala. Então, assim, é muito bom você ir para psicólogo, porque ali você vai falar e se escuta, né? Tudo bem, isso é uma terapêutica. Mas, assim, na hora que você conversa e ele conversa com outros, ou até com pares, ou eles se escutam. Então, às vezes, a transformação se dá pela escuta, né? Então, às vezes não é a minha fala, mas a escuta dele próprio por ele mesmo que faz ele mostrar a mudança, não é? Sim. E eu fico pensando um pouco nisso, né? Assim, no que esse enlace, né? O que faz a gente ter enlace com o outro, né? O que foi esse enlace? Eu acho que isso que a Ana colocou é muito simbólico, assim, né? Do quanto ela construiu duas personagens ali, uma psicanalista e uma jornalista de alguma forma, que a gente sabe que pelas características, né, das profissões, de alguma forma, são complementares, né? Mas fico pensando nessa questão mesmo do quanto a subjetividade dessas personagens vai aparecendo, né? Assim, durante o decorrer da narrativa, do livro. Eu acho que é isso que vai prendendo a gente, né? E eu estava conversando com uma amiga minha quando eu terminei de ler esse livro, e aí
toda a narrativa assim, é muito intensa, porque vai trazendo, né, essas falas, principalmente assim, da Bia, né, muito questionadoras, né, muito reflexivas, né, características mesmo de uma psicanalista, né, vamos dizer assim. E aí, o final, especificamente, né, foi bem interessante, porque eu terminei de ler, e aí essa amiga também leu, e ela falou assim, poxa, mas esse final, né, essa questão dos compenetrados, né, dos abandonos, do porquê o outro vai embora e não nos dá resposta, né? Eu achei, ela falou assim, eu achei isso tudo tão ceboso frente a toda a narrativa do livro, que é tão intensa. Aí eu fiquei pensando com ela, eu falei assim, poxa vida, né? Mas isso, de alguma forma, é espelho e retrato da vida real, né? Porque quantos amores, quantas pessoas partem da nossa vida e a gente fica se perguntando o porquê, né, disso, né? E acho que isso tem um pouco a ver, né, com esse cotidiano também nosso, que é tão embrutecido, e acho que essa é a beleza desse livro e dessa narrativa, né? Porque ela vai trazendo uma narrativa de duas pessoas que estavam ali imersas em seus cotidianos e que no encontro e no enlace uma com a outra, né, potencializaram tanta coisa, né? Deram contornos para um momento tão diferente de vida uma da outra, né? Porque Olivia representa isso, né? O que é jovem, o que é belo, o que está a vir a ser construído, né? Uma carreira, né? Uma pessoa jovem. E Bia está ali se vendo com a finitude da vida, Sim, né? sim. Então, o quanto uma é tocada de alguma forma por isso, né? Pela essa história de vida diferente uma da outra, que é demarcada por esses traumas, né? Por esses abandonos. Quantas mordidas, né? Isso. Toda E é uma por isso que eu acho, né, narrativa, quantas maravilhoso. mordidas e quantas mordidas a gente vai também, né? Ali Sim, como perfeito. leitora, né? Também Descobrindo. Eu acho que essa metáfora, assim, do título, né, do título do livro, e tem um trecho que eu gosto muito, que é do Nono Encontro, né? Que ela vai descrevendo exatamente, assim, né, essa coisa do título, né? Da natureza mordida, né? Que ela fala, o gato, né? O gato, o rato rói, né? O homem morde e tudo mais, né? E eu acho que é muito disso, né? O quantas vezes nas nossas vidas a gente é mordido, né? Pelo inesperado, né? Pelo extraordinário, porque eu acho que é disso, o encontro extraordinário É também. engraçado que quando foi proposto esse livro, eu não conhecia, foi o primeiro livro dela, mas eu achei tão estranho, falei, natureza da mordida, porque muitas vezes você Aham. título, você, oi, será? Será Mas se foi sendo mordida durante a narrativa, entendendo Então, o assim, que é. será que é livro de culinária, né? Você faz umas sinapses meio estranhas. Sim, essas associações, né? Associações meio loucas. Falei, nossa, e aí quando você entende o que ela quer dizer no livro, aí você fala assim, Logo no começo a gente já recebe uma mordida quando, é, né, aquela frase disparadora, isso. você já recebe. Questão inicial, A questão inicial é uma mordida inicial importante. é uma Importante, é verdade. Porque senão ela não move todas as outras saídas, né? Eu me enxerguei muitas vezes ouvindo os pacientes ali e discutindo e buscando quais foram as mordidas da vida. Porque realmente é isso que a gente ouve, né? Algumas vezes, na maioria das vezes. É bem interessante. Todos os dias somos mordidos por histórias de vidas de quem nós E eu acho que na hora que atendemos. você pergunta o que eles mais pedem, eu acho que eles pedem essa escuta, uma escuta apropriada, né? Eu acho que é mais o que eles mais pedem. É, mesmo o paciente como a Bia, ou a pessoa como a Bia, que tem uma dificuldade cognitiva, ele tem algo para contar e para falar, né? sim. Então, a gente tem esse padrão de não confiar, de não ouvir, de não fazer, e acho que isso faz com que essa é a maior perda. Que eu também relaciono um pouco com aquela coisa da autonomia que a gente fala um pouco no podcast, ou da questão assujeitado, né? Porque mesmo que ele tenha uma demência, ele não precisa ser assujeitado, né? Então, isso é uma coisa que a gente, talvez, é o que mais eu vejo nas minhas pessoas que eu acompanho, esse medo do perder essa escuta ou essa atenção, né? Não sei. Que tem a ver com as relações humanas, que é também A matéria viva a do matéria livro, viva do né? livro, né? Então, exatamente. não é à toa esse ótimo encontro aqui que estamos fazendo, né? É. Que conversa muito, que tem a ver mesmo com as relações ali.
E sabe que é uma coisa que eu fico pensando nisso, que a Ana colocou, né? Dessa coisa da autonomia da pessoa idosa, né? Do desafio que é lidar com as pessoas idosas, não se colocando nesse lugar mesmo de assujeitar o outro, né? Porque a gente tem muito uma perspectiva paternalista, né? De lidar com o velho, né? De colocar o velho num lugar de que precisa estar a contento de tudo que a gente oferece, que é dessa forma, que tem que ser assim. E acho que esse é o grande desafio de trabalhar com o envelhecimento, né? Primeiro que a gente passa a compreendê-lo no nosso cotidiano de outra forma, né? Eu sempre gosto de dizer que a gente tem aquele ditado, né? Que assim, o bebê tá nascendo, tá crescendo bem, né? Mas na real a gente deveria poder falar que essa criança tá envelhecendo bem, que a gente envelhece desde o dia que a gente nasce, né? Porque a gente tem um demarcador, né, etário de que as pessoas idosas são pessoas né, a partir de 60 anos. Mas acho que dos grandes desafios nossos nesse momento, né, de estar no serviço especializado para atender pessoas a partir de 60 anos, é entender que existem diversas velhices, né? E a velhice de cada um de nós é demarcada pelas condições concretas de vida, né? Então, assim, o que é a velhice, por exemplo, de pessoas em situação de rua? O que é a velhice de pessoas que têm uma outra vivência de expressão de gênero, né? Uma pessoa trans, né? Uma pessoa não binária, que são outras formas aí de vivenciar os seus próprios corpos, né? E a gente precisa pensar isso para além da faixa etária, né? A gente precisa pensar assim, como que eu estou envelhecendo hoje? Cada um de nós estamos envelhecendo de uma forma. E acho que perceber ali a história de vida da Bia, né? E do quanto ela vai envelhecendo, sendo uma pessoa que escutou tantas histórias de vida e que está se vendo ali perdendo a capacidade de poder contar a própria história, né? Porque acho que esse espaço ali do encontro com a Olivia, desse enlace, vai dizendo também dessa possibilidade dela continuar simbolicamente exercendo um lugar e um papel que é de escutar o sofrimento de Olivia de alguma forma, né? Se tocar com isso também, né? E aí eu fico pensando também na questão que me parece bem importante, que a Carla Madeira trouxe no livro, acho que de uma forma muito sutil. Em diversas vezes a Bia usa algumas falas relacionadas a isso, né? Elaboração de culpa, né? Do que foi esse abandono do marido. E ela fala assim, você não tem culpa, mas tem corpo, né? E aí acho que muito interessante a gente poder pensar simbolicamente no que é isso, né? O que é ter corpo numa situação, o que é ter corpo, né, durante toda a nossa vida, né? Que não é só a nossa presença, mas ali, né? Como é que você pode vivenciar aquele encontro que não necessariamente você estava esperando que aquilo acontecesse durante a sua vida. E a gente escuta muito isso, assim, de forma simbólica, nas narrativas das pessoas que a gente atende, né? O quanto, muitas vezes, tem situações durante nossa vida que demarcam ali um pouco disso, assim, né? Daquela pessoa ter sentimentos de culpa, ter sentimentos de... isso, da falta, da incompletude, muitas vezes se questionar, poxa, será que eu vivi a minha vida, né, da forma como eu gostaria de ter vivido, né? E acho que aparece nisso, né? Do quantas vezes a gente está aqui só em corpo, mas não está em presença, né? E quantas vezes a gente não se permite ser presença para o outro e com o outro, sabe? Isso aparece muito nas falas dos idosos, das relações familiares, né? No quanto essa complexidade de pensar o nosso envelhecimento, porque a gente fala que o envelhecimento ele é um direito personalíssimo, né? Ele é um direito coletivo, né? Se a gente for envelhecer individualmente, não tem graça, porque a gente quer envelhecer com o outro, com a presença, né, de pessoas que possam ali contribuir de alguma forma para um conforto nesse momento, principalmente de finitude da vida, né? Carol, eu só ia puxar isso, né, até pra gente ir finalizando, mas eu achei esse último que você trouxe, essa fala do envelhecer no coletivo, eu ia perguntar para vocês, pedir, assim, que dica pra gente fechar que você daria, né, vocês dariam. E aí eu acho que você já deu agora, né, que é o envelhecer de um modo, né, coletivo, consciente. Então, vocês sabem que a gente faz
São dois produtos, eu falo sempre 2 produtos de cada livro. Um é a discussão do livro e o outro é trazer sempre convidadas para falar sobre algum tema relacionado ao livro. Então, hoje a gente recebeu aqui a Ana Paula, que é enfermeira do URSE, a Carol, que é assistente social do URSE. É muito gratificante, muito prazeroso ouvir vocês, ouvir que o idoso está sendo visto pelo poder público. Tá? A gente não está falando de particulares, a gente está falando pelo poder público. Parabenizar pelo trabalho de vocês, porque vocês também têm o podcast que é muito legal. Então, assim, o nome do podcast é Trajetórias do Tempo. Nós estamos no YouTube Confraria Literária, estamos no Instagram como literaria.confraria, estamos no TikTok também, tá? Como Confraria Literária. Gente, é isso. Muito obrigada, meninos. Espero que vocês tenham gostado. Sim, gostei muito. Acho que vale muito a pena. Também queria agradecer mais uma vez. Foi muito prazeroso estar aqui com minha parceira Nagleira aqui, ó. Já tava com saudade dela, tá de férias, eu já tava oportunando aqui, tá nas férias, né? A gente tá junto, né? Nos corres e nos closes. E parabenizá-las mais uma vez aí pelo projeto, porque é algo, acho que vai trazer Esse é um encontros projeto que vale a pena para exato, envelhecimento. é Quer dizer, eu acho que a gente tem que envelhecer trabalhando também essas tecnologias e começar a fazer com que outros possam trabalhar, mesmo os mais jovens, inclusive, vão entrando junto. Obrigada, só agradecida mesmo.